mouth, this the feeling out the heart. Yeah, that's the plan. They preaching tithes, not righteousness, counting views like holiness, feeding hype to starving souls, forgetting Yahoo lost control. I ain't perfect, just awake. Learn the law, they love to break. If the blind keep leading blind, we all fall to truth rewinds. Leave them alone. Yahoo Shah said it plain. When the shepherd can't see, the flock feels pain. Open eyes, open hearts, open heads. Blind the blind, ditch out the ditch. Truth of the word, they try to switch. I know with mouth, but the heart trying to fit. Yahoo open eyes so we don't quit. Yahoo in the comments, please. Break those hearts and let compassion feed. Release, believe, achieve, faith increase. Then speak, reveal, believe, truth. My spirit torn, chains of darkness since the day I was born. When Yahweh found me where I lay, He whispered over and showed the way. Through shadows dark and valleys low, His covenant love began to grow. No weapon formed can hold me down. His redemption is my healing crown. Ooh, ah, yeah, ooh, ah. Ooh, ah, yeah, ooh, ah, yeah, ooh, ah. Hands open wide, heart learns to sing. Ooh, ah, yeah, ooh, ah. He breaks the night and bursts the spring. Yahuwah's mercy, how sweet the sound. He reached my chains and pulled me out. I once was lost, now truth I see. Yahusha came and set me free. Yeah, I can move my move, Yahuwah in the common speed. I walked in fear, but He drew me. He wiped my eyes and stilled the fear. Hosea 6:6, He taught my heart. Mercy, not just sacred heart. Psalm 103, east from west. He lifts my dust and gives me rest. Lamentations 3:22-23. New mercies rise and carry me. The shame I wore, He tore into. He wrote my name and called me. Yahuwah's mercy, how deep and true. It holds my life and makes me new. I once was blind to who I am. Now I belong to the great I am. Drop Barak Yahuwah in the chat. The lies I learned began to fall. His living word rebuilt it all. He found the child the pain had hid. He healed the wound, untied the limb. He drew my breath in a ruach wind. Each Hear the words of Yahusha from Matthew 5:17-19. Think not that I am come to destroy the Torah or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For truly I say to you, to Shamayim and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the Torah, till all be fulfilled. Whoever breaks one of the least commandments and teaches men so
shall be called least in the reign of the Shamayim. But whoever shall do and teach them, the same shall be called great in the reign of the Shamayim. We the assembly. Let's go! If you never heard of Shabbat, let me share it plain. It is rested, it is joy, it is set apart. From sunset to sunset, we breathe and we pray. We stop all the buying and selling today. We sing and we read and we learn and we turn. Give thanks to Yahweh with hearts that burn. Not man-made change, not a burden to bear. It is gift, it is peace, it is covenant care. Open up the book, do not rush to fight. Let the scriptures speak, let it flood with light. Lift your hands like leaves in the breeze. Can I get Yahuwah in the comments, please? Let that rhythm roll right where you're at. Drop room, Yahuwah in the chat. Luke 23, 54 to 56. That day was the preparation and the Shabbat drew on. The women saw the tomb and how his body was laid. They returned prepared spices and ointments. And they rested the Shabbat day according to the commandments. Let's go. We the assembly. Now one jot, now one tittle. His word stands never little. If heaven is above and earth is below, then Torah still speaks and the river still flow. Now one jot, now one tittle. Truth goes straight down the middle. Yahushua said it clear on the mountain so high. So we keep Shabbat and live Yahuwah. Yeah, don't believe us, fact check us. I will lead. Don't believe us, fact check us. Let's go. To the ones who say the law is gone, let us sit with Shaul and read on. Acts 13, 14 to 15 tells, into Antioch on Shabbat the message dwells. They read the Torah and prophets aloud. Shaul sat with the gathering crowd. Acts 13, 42 to 44 again. The Gentiles asked for the next Shabbat then. The next Shabbat came, almost the whole city came near to hear the word of Yahuwah with an open ear. So if you quote from Shaul to make Shabbat fall, be Shaul with Shaul and answer the call. Fight Paul with Paul, the mirror will show. He kept the Kodesh day, wherever he would go. Don't believe us, fact check us. Shaul as his manner was winning. Shaul as his manner was winning to them. Shaul as his manner was winning to them. And 3 Shabbites he reasoned with them out of the scriptures. Colossians 2:16 to 17 is read. Do not let men judge you in food or in bread or in drink or in feast or in new moon or in Shabbat. These are a shadow of the good that still trust. Romans 14:5 to 6 speaks of private days, personal fasts and devotions in many ways. Shabbat is command from creation, like blessed and said in the first 7 nights. Galatians 4:9 to 10 ones of pagan lines. Don't run back to weekend Beverly signs. Raise your hands up. Where the truth is. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Muitos, deixa aqui desligar o dispositivo. Muitos de vocês poderão dizer há quanto tempo não voltamos aqui a fazer os live, mas tenho aqui a desculpar-me desde já por causa das preocupações particulares. Nós não estamos no Evangelho para ganhar dinheiro nem para ser assalariados. Nós estamos no Evangelho como soldados voluntários. Como soldados voluntários temos que cuidar da nossa vida particular, temos as tarefas que nos ocupam, nos deixam preocupados e temos responsabilidades para assumirmos também. Mas, no entanto, também muitos de vocês poderão dizer, então, mas que tempo, se há tempos eu falei com relação à não existência do Ministério de Louvor, muitos poderão perguntar, mas como é possível, o irmão Vitor, o pastor Vitor, está a escutar estes louvores que estava a tocar há bocadinho, com esses beats muito fortes, que são beats até, parece da música secular, não é verdade? Bem, eu justifico-me já aqui agora a dizer que não são os beats na música, embora que eu não concordo com os beats, há beats para louvor, e essas são músicas mesmo, na verdade, mas são música com letras. Eu vou vir aqui um dia, eu tenho um álbum todo, me foi fornecido esse álbum, pela primeira vez, eu tenho um álbum de louvores ou de música com letras da palavra. Quer dizer,
As letras não são influenciadas pela religião. São letras que nos trazem o evangelho como ele é, a correção do falso evangelho, a direção daquilo que é a palavra do Eterno, o nome do Eterno, que é o Yahuwah Elohim, e o nome do seu filho amado Yahusha. Quer dizer, é aquilo que a gente espera, porque nós podemos, hoje estamos a pregar e falar sobre o Yahusha, o Messias, e o Eterno Criador do Universo, Yahuwah Elohim, mas a resistência da religião é muito forte com relação a isso. Continuam persistentes em chamar Jesus, esses nomes que não têm nada a ver com aquele que é o nosso Salvador e o Criador do Universo. Então, estas letras são, pela primeira vez, as primeiras letras que eu escuto. Acredito que deve haver alguma, mas talvez underground, que vem nos trazer uma luz daquilo que tem sido o nosso trabalho com relação ao Evangelho da Verdade, com relação à mentira da religião, à falsa da religião e todas aquelas narrativas dos impérios do mundo que constituíram essa religião que eles dominam e que nada tem a ver com o nosso eterno Salvador. Agora, é bem verdade que cada membro, cada filho da fé estabeleça uma relação com o Criador e a sua salvação vem por intermédio disto e não por intermédio da instituição que ele se afilia, mas sim pelo cumprimento da palavra, a devoção, a fé que ele tem naquele que é o Eterno. E o que eu digo também, o Senhor livrará de condenação aqueles que por inocência conhecem este nome que lhes foi, na verdade, indoctrinado, ensinado, e ele por inocência não tem. Mas para você que hoje tem a oportunidade de ouvir e resiste à verdade, aí a condenação é diferente, porque o Eterno diz que o Eterno não terá por inocente aquele que, na verdade, ele foi concedido a verdade e ele negou, não é verdade? Porque a palavra de Deus não é apenas, a palavra do Eterno não é apenas para a salvação, mas também vem para a condenação. Quer dizer que o Eterno condena toda a humanidade no pressuposto do ensino e da rejeição. Ensinar e ele rejeitar. Então ali passa a ser a sua condenação. Ao momento que eu ter chegado o Evangelho e você rejeita, então passa a ser a sua condenação. Ao momento que o Evangelho te chega e você aceita, passa a ser a salvação. Então é isso que nós temos que, como fiéis, olhar. Bem, hoje eu quero ser breve, falamos aqui porque vamos retomar aquilo que são os nossos ensinos escatológicos, quando falo da escatologia correta do Evangelho do Eterno. Bem, nós não podemos falar de escatologia sem falarmos de história. Nós temos que falar de história porque o cumprimento das profecias, aquilo que são as profecias dadas dos santos profetas, a partir do profeta Enoque e depois de todos os outros profetas aqui da compilados da Bíblia, eles já vamos tê-los como cumprida a partir da história. A história vai poder nos narrar o cumprimento destas profecias. E a história não pode ser a história simplesmente a secular e aquela que é controlada ou, vamos assim dizer, aquela que é dominada ou indoctrinada pelo sistema do mundo, que é os impérios. Os impérios controlam, têm agendas políticas e eles a história dão a medida do que eles acharem de que deve dar. Mas nós vamos, num estudo mais abrangente, quando vamos buscar a história em termos de historiadores independentes e os historiadores das próprias escrituras e livros também seculares que foram escritos ao longo do tempo para nós compreendermos e entendermos a narração da palavra, porque a palavra vai sempre confirmar, a palavra ela é verdadeira e a história acompanha ela, a história não está acima da palavra, a história acompanha a própria palavra. E também podemos encontrar em muitas buscas e pesquisas de muitos dos historiadores e arqueólogos que vão nos apresentar elementos e artefactos que vão nos poder confirmar aquilo que se diz o fact-check, né? Fact-check, para ver se realmente estas questões foram então cumpridas ou não. Mas pronto, o tema importantíssimo aqui, que eu até mudei o rodapé do título, hoje ao falarmos de escatologia, nós queremos falar do momento atual, do que é que nós estamos a vivenciar neste preciso momento. Bem, eu sei que mesmo para os Estados Unidos da América,
os cristãos nos Estados Unidos da América ainda estão relutantes e também por falta de conhecimento, bem, sabedoria e revelação, com relação ao que estamos a viver agora. Por quê? Porque a escatologia que foi dada até o presente momento é uma escatologia religiosa, confinada no sistema do Império. O Império Romano controla esta é a escatologia que se estuda hoje. Por quê? Porque nós temos os ensinos a serem dados a partir da teologia e as instituições controladas pelo catolicismo. O catolicismo controla toda a matéria que é dada nas instituições teológicas, não importa se elas são das igrejas pentecostais ou das igrejas, como se diz, das igrejas reformadas, das igrejas, como se diz, oh meu Deus, não veio o termo foge muito, porque eu não sou teólogo. Então, não por aí, mas eles controlam toda essa, quer dizer, a biblioteca pertence à igreja, a.k.a. católica, Vaticano. O Vaticano controla toda a informação que vai espalhando-se pelo mundo. Então, você não importa se você é de uma igreja reformada, daquela que veio de Martinho Lutero e outros que saíram, não importa. O teu material, a Bíblia que você carrega, tudo que você tem é controlada pelo a.k.a. católico. A Igreja Católica, o Centro Católico, o Vaticano controla tudo isso. É o centro das maquinações de tudo isso. E todos os livros que nós estamos a ter hoje, também esses livros estão contidos lá, na Biblioteca do Vaticano. Mas não nos é dada por questões de agenda. Não querem que nós tenhamos conhecimento. Então, hoje que temos acesso a livros apócrifos, graças ao Eterno, por causa também da Bíblia etíope, que ficou, na verdade, uma Bíblia livre, que não participaram no Conselho de Niceia, e nos outros concílios da religião, ficaram de fora, como também, mesmo até acho que Egito, também havia a igreja de Alexandrias e outras, muitas das assembleias, ou aquilo que vamos chamar das assembleias, que são as igrejas, ficaram de fora. Por quê? Porque aquelas que não concordavam com o Império foram jogadas de fora. Então eles queriam controlar uma narrativa, e através dessa narrativa eles conseguiram dar o que nós temos hoje, a Bíblia compilada, com os seus interesses, conforme eles quiseram fazer. Mas só que, pronto, como o inimigo nunca controla tudo, dentro dessa própria Bíblia, vem os aspectos que vêm, fact-checks confirmando o que é que os apócrifos são, se eles são verdadeiros ou não. E os apócrifos vêm complementar as lacunas que nós temos na Bíblia compilada. Não há nada, não se opõe a nada. Todos aqueles que vêm questionar e dizer, não, porque os apócrifos estavam a contar uma história. Não. Eu digo assim, estude a Bíblia Sagrada compilada e tu vais encontrar as lacunas e também vais encontrar a incongruência da própria Bíblia. Mas isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com nós humanos que escrevemos. Entende? Então, quando vais nos apócrifos, vais encontrar as mesmas incongruências e lacunas que detêm na Bíblia. Que são iguais. Os mesmos aspectos são iguais. Narrações que parecem ser diferenciadas, mas são de ângulos diferentes, está-se a ver? E depois algumas coisas que não vão consistir, que a gente precisava chegar a, se estivermos unidos, entendêssemos um estudo aprofundado, entendeu? Por que aqui está escrito assim, aqui está contando uma história que parece diferente? Tudo isso seria... nós teríamos encontrado uma solução se tivéssemos unido naquilo que é em termos do mesmo teto. Mas, no entanto, não acontece porque a religião não quer que assim seja. A religião defende uma doutrina e um princípio e resiste a toda a verdade. A religião resiste à verdade, ela não quer que a verdade seja posta. Mas nós vamos para os livros apócrifos e encontramos as profecias com relação a tudo isso que nós estamos a vivenciar agora. Que o conhecimento desses livros, a sabedoria que contém nesses livros, estão profetizadas por Enoque, estão profetizadas por Esdra, dizendo que não chegaria o tempo que nós teríamos acesso a esse conhecimento. E aquela que é a verdadeira tribo de Judá, o verdadeiro povo de Israel, iria começar a despertar também nos últimos tempos. Porque até então lhes foi enganado quem eles eram. E eles começariam a entender quem eles são. Mas isso não é coisa de homem, isso é o pressuposto, o propósito, o plano do Eterno, para que esses comecem a despertar. Então é chegado esse momento e nós vamos aqui falar um bocadinho. É muita coisa para falar, não vamos falar tudo,
senão ficamos aqui numa confusão, numa salada russa, ficamos muito tempo sem interagirmos. Agora que aparecemos, a bagagem está cheia e queremos despejar de uma vez, não é possível. Mas vamos lá. Eu hoje quero tocar num aspecto importante. Todos vocês sabem que a escatologia bíblica dada pela religião está incompleta. Está incompleta porque temos a narração do Império Romano, temos o pressuposto daquilo que está em Daniel, e Daniel falta elementos, porque até o anjo que está narrando para Daniel diz a Daniel que ele tem que fechar o livro, que ele vai partir, que isso não é para ele, era para outro tempo. Então, quer dizer, depois o Eterno vai dar a um outro profeta que foi Esdras a continuidade desse livro de Daniel. Está com Esdras e Baruch. Esdras e Baruch recebem revelação com relação a este livro, com complemento à explanação sobre a ocorrência dos impérios, como eles iriam se desenvolver. Mas Esdras concentra-se mesmo no Império Romano, que ficou sem detalhes para nós. Porque hoje a religião está sem entender como é que os Estados Unidos é cabeça e o Eterno continua a chamar Império Romano. Então nós temos essa compreensão pela palavra do ensino que o Eterno dá a Esdras. Porque na verdade o Império Romano nunca cessou, o Eterno fala claramente. O Império Romano, ela não cessa porque desde que Roma Império cessa o poder e houve aquela metamorfose da mudança do poder de Roma Império para Roma Papal, ou o Império Romano Sacro, não é verdade? Quando há essa passagem, depois vimos o que é que acontece no final e da outra transformação, da metamorfose. Todos esses aspectos, a partir dali de Roma, do Império Romano Sacro, até hoje, aonde estamos, tu podes ir ter com qualquer professor de teologia, com qualquer pastor teólogo que é lidado em teologia, ou conhece escatologia, ensina escatologia a partir dos livros, aqui os livros compilados da Bíblia. Ele não tem uma narração para te dar. Ele não sabe explicar o que está a acontecer agora. Por isso é que nós estamos aqui numa confusão de não compreender como é que serão as decorrências do período que nós estamos em diante. Por isso é que vai aparecer, de tempo em tempo aparece um falso profeta que diz que Cristo está a vigiar. Cristo já vai se manifestar. Olha, quase vai acontecer a guerra do Magedon. Coisas que não fazem qualquer sentido em termos de ensino de escatologia. Não fazem. Porque todo o ensino, olhando para o próprio livro do Apocalipse, eles tudo tem fase, tem períodos de entrada de cada acontecimento. São períodos estabelecidos pelo Eterno. E a decorrência desses períodos, eles são realmente crescentes. Não são decrescentes, são crescentes. Vai acontecendo e vai subindo. Entende? E cada período tem as profecias que estão descritas nos livros de Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos os outros profetas. Elas vão complementar as histórias ali. Ok? O livro do Apocalipse não é um livro complicado. O livro do Apocalipse não é um livro complicado. Se simplesmente você saber de onde que o Apocalipse veio, é preciso que você estude primeiro a base do Apocalipse. E a base do Apocalipse é o livro de Enoque. A base das profecias todas bíblicas é o livro de Enoque. Enoque tem o chamado roadmap de todo o ensinamento escatológico da humanidade. Você quer ou não? Assim, estude, vais entender. Enoque tem o mapa, o roadmap escatológico de toda a humanidade. Quer dizer que o Enoque tem o PowerPoint, né? A apresentação do PowerPoint com quadros vazios. E está a destacar aqui período 5, período 6, período 7, período 8, período 9. E ele já tem lá alguns detalhes inseridos para você entender o que você poderá inserir em cada quadro à medida do tempo, assim que o tempo vai passando. Mas o tempo vai passando como? A partir dos profetas, você vai agarrar em todas as profecias que foram dadas a partir de Jeremias e Isaías, você vai colocar dentro dos quadros que o Enoque já tem. E ele vai te dizer onde é que aconteceram essas.
todas essas profecias, onde é que se cumpriram? Onde é que foi cumprido? Onde é que foi cumprido aquilo? E quando Cristo vem dar uma ênfase para inserir dados também no livro de Enoque, no quadro, no roadmap de Enoque, que você vai colocar lá para ver onde é que ele está a falar, de que período é que ele está a falar. Porque já então Enoque deixou os títulos dos quadros ali expostos. E os períodos dispensacionalistas, de cada tempo que iria acontecer. Espero que não estou a ser repetitivo, talvez estou a fazer uma redundância qualquer. Mas é exatamente isso. Então é necessário que nós estudemos a palavra de Deus completa. A palavra de Deus completa não é a Bíblia Sagrada, nunca foi. Jamais será. O próprio Cristo, quando chega, Yahusha, quando começa a ensinar, a partir do Mateus 5, no Sermão do Monte, ele começa a entrar em Deuteronômio primeiro. Fala de Deuteronômio, depois começa a dar uma reviravolta, ele começa a citar Enoque. Ele começa a citar Enoque. Paulo cita Enoque. Mas não estou a falar citação de Enoque, dizer que o Enoque que falou, não está a dizer. Ele vai citando aquilo que está, quer dizer, está a repetir, está a confirmar as escritas que já estão lá. Assim Paulo fez, assim Pedro fez. Porque os aspectos que Paulo e outros vão te trazer, você começa a se perguntar de onde é que eles foram buscar. Onde é que eles foram buscar isso? Onde é que o apóstolo Paulo encontrou o julgamento dos anjos? Aonde é que ele encontrou? Você pega na Bíblia Sagrada, na compilada, procura para ver se vais encontrar algum ensinamento bíblico a falar do julgamento dos anjos. Quando Paulo estava a citar aquilo, simplesmente estava a fazer referência ao livro de Enoque. Quando Cristo te traz no Mateus 24, começa a falar dos finais do tempo, estava a citar o livro de Enoque. Aleluia. Quando ele te fala que os poderes dos céus serão abalados, Cristo está a citar o livro de Enoque. Cristo não... O que ele estava fazendo? Ele estava a vir confirmar os seus profetas que vieram antes dele. Que ele enviou antes. Ele estava a confirmar a palavra deles. Por isso é que ele andou em Deuteronômio. Começou a andar em Deuteronômio. Foi andando, entrou. Começou a citar. Ele estava a fazer citações, repetições daquilo que já foi ensinado. E trouxe elementos-chave que só ele também continha para dar então discernimento àquilo que nós precisamos. João estava a profetizar, recebeu revelação para complementar o roadmap de Enoque. Por isso é que eu estou a dizer, se você buscar a Deus, orar, entender conforme eu estou a entender pela graça do Eterno, o livro de Enoque, você vai entender que afinal o Apocalipse não é complicado. Apocalipse é simples. Mas precisa que você beba do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, para você entender o que está lá. Quando você começar a beber do Ruach HaKodesh, entender e ler as Escrituras, você vai começar a enquadrar, porque elas são perfeitamente encaixadas em cada lugar. E nós, nesse momento, para não ficar aqui a mexer com o vosso cérebro, o vosso entendimento, eu quero trazer aqui algo muito importante. Vocês estão a observar que hoje estamos a viver um momento que vocês poderão notar nas notícias. Vocês gostam muito de ver noticiário, e é necessário ver noticiário. E a mim já não, os aspectos que estão acontecendo hoje não me assustam. Por quê? Porque na verdade o Eterno tem me dado tanta revelação. E eu digo assim pela graça dele. Que não porque eu sou sábio, sou inteligente, sei alguma coisa. Mas porque ele tem me dado muita revelação para eu compreender os tempos. Para fazer a leitura do que estamos a ver aqui. Eu não estou assustado com nada. Não estou assustado com o que está acontecendo no mundo, não. Não estou assustado com a morte dos cristãos. Não estou assustado com isso. Porque você tem que entender o que é que está acontecendo. Estamos nesse momento, nesse preciso momento, que momento é esse que nós estamos a viver? Nós estamos a viver um momento de mudança de paradigma. É aquilo que eu disse. A religião não vai te explicar. Não tem explicação para isso. Onde é que está isso? Está aqui nos livros. Está aqui. Livro de Baruch, livro de Enoque, livro de Esdra. Apocalipse de Esdra, Apocalipse de Baruch. Enoque. E vai Isaías, Jeremias, Ezequiel. Está lá tudo. Cada história vais colocar e vais fazer. Você vai construir isso. Amém? Vamos lá. Nós estamos a viver uma mudança de paradigma. É o que eu digo, os cristãos nos Estados Unidos da América estão resistindo muitos. Alguns já estão a entender. E graças a Deus, aqueles que são... Há um despertar muito grande de que, com relação ao povo de Israel que foi levado na escravatura, e aqueles que foram espalhados pelo mundo, aqueles que ficaram na África,
que muitos de nós somos descendentes dessa linhagem, e o Eterno está a trazer um despertar a estes, porque chegou um momento que ele está a acolher o seu povo, está a trazer o seu povo, está a dar discernimento. Nós sabemos que tudo culmina em Cristo, não é verdade? Porque a bênção que o mundo recebe é através de Cristo, que as famílias da terra foram abençoadas. Abraão, Cristo, a semente que abriu para o mundo toda a salvação. Mas o povo santo não ficou de fora. E pela promessa dele, ele vai trazer esse povo para se juntar àquilo que é a Assembleia, onde eles pertencem. E nem todos virão também. Porque se ele abriu para o mundo e fez a adoção, agora que ele vai, pela promessa, trazer novamente o conhecimento, a sabedoria ao povo santo, em toda a parte do mundo onde eles estiverem, eles começam a voltar. Porque é um povo que usurpou o nome, a nacionalidade desse povo eleito. E eles se dizem ser, mas eles não são. E quem é esse povo que nós estamos a dizer? Bem, não me interessa se bloqueiem esse vídeo, se fazem alguma coisa, mas o povo que hoje se diz ser povo de Israel, não é povo de Israel. Esses são os edomitas, que foram se juntaram-se às outras nações pagãs, como elas já, os edomitas são pagãos, são os descendentes de Esaú. É só depois você fazer uma leitura, olhar para aquilo que é o nascimento de Esaú, é só olhar a etnia da pele dele. E aqui não é questão de raça, isso não é questão de raça. Tem muitos daqueles que são fora daquela que é a descendência da linhagem de Jacó, que hoje têm esse conhecimento e estão ensinando sobre isso. Então nós temos que entender que há uma etnia, porque a Deuteronômio 29 diz que eles seriam levados, espalhados pelo mundo. E tanto aqueles que ficaram, né? Porque a África misturou-se com essa geração. A África misturou-se. Mas só o Eterno sabe como é que ele está a colher outra vez essas pessoas. Está a colher o seu povo outra vez, está a juntar. Porque vai chegar um momento que esse povo vai querer voltar para o seu lugar. Para os espaços que eles ocupavam. Esse povo vai. Mas não que eles ao irem vão formar já, será, não. Eles vão se juntar porque o período que eles são chamados para voltar para aquele lugar, para aquele espaço, vai ser no período final, da qual o Eterno está já preparando para vir e tomar o mundo. Mas então dali vem a perseguição e eles serão perseguidos. E todos aqueles, os descendentes, também serão perseguidos, conforme está o Apocalipse está a dizer. O Apocalipse está a dizer que ele vai atrás da mulher, que é a nação, vamos dizer, aquela que é a videira de origem, mas como não consegue aprender ou acabar com a videira de origem, depois ele vai atrás dos descendentes. Então é que se espalha a perseguição no mundo todo. Daqueles que confessam o nome de Yahusha, não de Jesus. O nome de Yahusha, o Salvador. Esse Jesus ligado a Temos que eles deram, a Temos, não tem nada a ver com Yahusha, o Cristo. E esse nome de Baal que eles deram do Eterno, nada tem a ver com o Eterno Yahuwah Elohim. Mas, no entanto, por isso, vê que o Eterno é tão bom. A salvação é que? Pela fé, ok? Então estamos aqui a dizer que aqueles que por inocência não sabiam, não conheciam, sim, foram salvos. Por quê? Porque a fé, e a fé é o quê? Obras. A fé pelas obras, claro. Esses estão, chamaram, confessaram o nome errado, falaram, mas o Eterno não teve em conta isso por causa da fé que eles têm. E ele sabe que é dele que estão a se referir. Quem que trocou o nome? É que Império Romano, ok? Se eles mudaram o nome, então vem o nome agora do Eterno aclarado. Agora, a nova geração que recebe essa revelação tem a responsabilidade de aceitar e seguir e buscar e crer no nome do Eterno. Mas como ele é, quer dizer, adorar em conformidade, buscar ser em conformidade com a verdade do Eterno e não com a mentira da religião que foi dada. Porque Baruch profetizou que isto aconteceria. Daniel também falou. Daniel também profetizou que o Império Romano mudaria os tempos.
Iam fazer uma mudança dos tempos, do calendário. Daniel profetizou. Baruch dá continuidade à profecia de Daniel e fala que o Império Romano iria esconder a verdade do Evangelho. Iriam esconder o nome do Eterno. Entende? Está profetizado. Por isso é que esses livros não estavam... eles não queriam que vocês tivessem acesso. Mas, no entanto, o que está a acontecer agora é que, após o fim do Império, não é o fim, aquela metamorfose do Império Romano Sacro, a França então assumiu por um período, acredito que foi para 29 anos ou 27 anos por acaso, que a França se tornou cabeça do Império. Mas continuava a ser Império Romano, porque recorda-se que o Vaticano mantém-se como uma força e um poder que domina, é um poder político. A igreja que se diz igreja católica, não é uma igreja, na verdade, aquilo é um império, é um poder imperial que persiste desde que o império iniciou, nunca cessou. Nenhum poder no mundo se estabelece sem consentimento ou sem o aval do Império Romano, do Vaticano. As batinas aí são apenas para cumprir uma parte, mas aquilo é um império político, religioso e político, culminado os dois, ok? Este império está associado com aqueles que se dizem hoje ser também o povo santo. E esse que se dizem ser o povo santo, se você estudar bem, buscar bem entender Edom e Esaú, esses dois juntos consistem no chamado poder babilônico, que o Eterno dá este nome. Porque há um casamento estreito desses dois poderes, porque eles são o império que governa o mundo. Eles é que dominam. Nesse momento está acontecendo a mudança de cabeça, mas essas duas cabeças, o Vaticano e Israel, eles vão assumir o poder no fim. Essas são as duas cabeças que estão prescritas em Apocalipse, estão prescritas em Esdras. Sem medo de errar. Fact check me. Estude. Estes dois são os 12 impérios que vão ser os 12 impérios finais. Eles no final é que vão dominar. Eles é que vão governar. É os dois reinos que governam no final. Que dominam no final. Por isso é que ele faz referência à besta e o falso profeta. Ou o anticristo e o falso profeta. E o falso profeta é mesmo do Vaticano. Entende? E a besta? Do Império Babilônico, Israel. Estes reis que vocês andaram a adorar é a Babilônia. Ele e o Vaticano são a Babilônia. O que está acontecendo agora? Bem, França deixa de ser poder, passa o poder para quê? Para a Inglaterra. Ok? Inglaterra governa, passa a ser a cabeça. Mas entendam bem, cabeça do império. Quem domina o poder da Inglaterra? Ou quem dominou? Quem manda na coroa? Ok? A coroa tem dono. Estude. Lê. Quando termina esse poder, vai para quem? Estados Unidos. Estados Unidos agora vai para a profecia de Esdras. Vez da profecia de Esdras, vai encontrar que os Estados Unidos é a cabeça do centro da águia. Representa o maior poder do Império Romano. Aliás, a maior cabeça do Império Romano. Não poder, cabeça é a mesma coisa. Poder e cabeça do Império Romano. Mas ele tem duas laterais que vão lá assumir agora, porque os Estados Unidos terminou. Seu mandato acabou. Seu tempo de Deus acabou. Os Estados Unidos acabou. Como império, esquece. Até políticos, muitos não estão a saber ler. Tem político que não está a saber ler esse período. Os Estados Unidos como poder, over. Acabou. O que é que vai surgir agora? Segundo a profecia de Esdras, vai haver dois poderes bipolares que vão assumir agora o poder depois dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não vai ceder o poder de mole. Os Estados Unidos vai ter que ser afligido. Segundo a profecia, eu vou ler. Os Estados Unidos terá que ser afligido para entregar o poder. Ele não vai entregar de mole, não. Entende? Então vamos lá. Quando os Estados Unidos se torna poder, os Estados Unidos continua com um convênio
com as duas forças que comandam. Mas antes dos Estados Unidos ser poder, os Estados Unidos teve que eliminar 4 forças, quer dizer, 2 forças desistiram, está prescrito aqui no Esdras. Tem que ler Esdras, tem que vir para o estudo bíblico. 2 forças desistiram, que a Portugal, Espanha, desistiram no caminho, não tinham condições para continuar. E a própria Inglaterra influenciou a queda desses 2 cabeças, que queriam também ser império. Mas depois havia 2 cabeças que queriam também queriam ser bipolares, que era para governar. A Alemanha e o Japão. Quem eliminou a Alemanha e o Japão? Os Estados Unidos. Com os aliados, eliminaram a Alemanha, depois o próprio Estados Unidos eliminou o Japão. Então os Estados Unidos tornou-se cabeça porque ele usou do poder, foi o poder para derrubar aquelas 2 cabeças prepotentes que queriam ser poder também. Ele eliminou-as e se tornou poder. Mas, no entanto, ele tem 2 cabeças laterais com ela. Essas 2 cabeças agora vão tomar o poder, China e Rússia. A China e a Rússia serão o poder sucessor dos Estados Unidos. Mas ouve bem, o Império Romano persiste. Por quê? Porque por cima dessas cabeças, quem está a mandar continua a ser Vaticano, Israel. E quando eu falo de Israel, você já tem que saber ligar, ver o poder financeiro, todas as coisas. Israel. E vê quem mandava nos Estados Unidos. Ou quem está a mandar. Então, quando você começar a entender e ver isto, e eu não estou a falar aquilo que eu disse no princípio, pela história e pelas escrituras. Mas as escrituras mais fortes, porque a história só vai confirmar. Ok? Então eu vou te ler um trecho para tu entenderes o que é que vai acontecer aos Estados Unidos e porque os Estados Unidos é um império cessante, uma cabeça cessante, que agora vai ter que render para os próximos poderes. Agora, o poder bipolar que vai vir, não estou a profetizar, estou a profetizar o que está escrito. Estou a ler a profecia escrita, não é o que estou a profetizar. Os 2 poderes vão colidir depois entre si. Eles vão governar. A China e a Rússia vão avançar como cabeças do império. Mas elas vão colidir. Elas vão colidir. Mas essa colisão dos 2 impérios, em um derrubar o outro, vai ser imposta pelo poder imperial que domina Vaticano, Israel, que estarão a incentivar uma das cabeças para eliminar a outra. Quando essa cabeça elimina a outra e ela fica no poder, e acredito que a Rússia cai. A Rússia acho que acredito que cai. A China, provavelmente, porque aqui não consegue se entender bem, que exatamente seja assim. Mas é só ler, olhar para a história e ver talvez, porque também o Eterno pode mesmo nos confundir. Este poder quando persiste, então o poder que fica, ela está associado aos 2 poderes, aos 2 reinos últimos. Esses 2 reinos últimos, depois decidem eliminar aquela cabeça que domina. Quer dizer que nesse caso, aqui dando esse entendimento, a China seria eliminada pelos 2 últimos poderes. Quando eles eliminam a China, então eles estabelecem agora o poder do anticristo, o reino do anticristo, que será Israel cabeça, Vaticano o falso profeta. Entendeu? E seria o reino, está prescrito outra vez em Esdras, o reino com menos tempo de reinado no mundo. Porque eles vão governar apenas 7 anos. 3,5 sobre uma guerra espiritual, onde Enoque e Elias descem e começam uma guerra espiritual pregando o evangelho e eles não podendo fazer nada contra eles. Chamando o povo santo. Depois do fim dos 3 anos e meio, então Enoque e Elias são mortos. Não é Moisés. Não. Moisés morreu. Não pode morrer 2 vezes. Moisés morreu. Enoque não morreu. Elias não morreu. São essas 2 oliveiras que estão diante do Senhor da terra. São os 2 súditos que andam com Cristo. São os 2 testemunhos que estão, um à direita e outro à esquerda do Eterno, do Cristo, Yahusha. Lê a Bíblia, estuda a palavra. Esses 2 andam, esses 2 é que virão as 2 oliveiras que descem, Enoque e Elias. Depois de pregar o Evangelho Santo,
e terminarem o período deles, são mortos. Porque então nem não tinham ainda experimentado a morte. Morrem, são ressuscitados e sobem outra vez. E assim, a perseguição do anticristo começa os 3 anos e meio contra todos aqueles que aceitaram a salvação. O povo escolhido, de sanguíneo, que foi trazido de volta, e o mundo todo que aceitaram. Então é isso que vai acontecer. Agora, para terminar, para não ser longo, acho que só estou a dar aqui, esses são apenas uns tópicos que eu vou a dar, depois tem que vir no estudo se quiser entender melhor. Deixa-me ler aqui, livro de Esdras, vamos lá, no capítulo 11, para entendermos um bocadinho, só vou ler, não gosto muito de ler. Gosto de ler na tela. Vamos lá ler. Então vês aqui que no final do reinado do anticristo, no reinado dos Estados Unidos, o Eterno vai falar. Ok? Vamos lá ouvir o que é que ele fala. E as 2 cabeças que são reservadas para o fim. Apocalipse, segunda Esdras 11, capítulo 11, versículo 35. Deixa lá ler. E a palavra diz assim: Eu vi, eis que a cabeça do lado direito devorou a que estava do lado esquerdo. Então vi outra voz e ouvi uma voz que me disse: Olhe à sua frente e considere o que vês. E depois aqui diz, de 37, e eu vi, eis que algo como um leão saiu da floresta, rugindo, ouvi como ele emitiu uma voz humana para a águia e falou dizendo. Quer dizer, no fim do reinado da águia, o Eterno fala. E isso aqui, depois ele vai dar a tradução. 38, escuta, e eu te falarei contigo, o Altíssimo te dirá. Está vendo? A voz está a sair do leão. O leão diz assim: Não és tu que resta dos 4 animais que eu fiz reinar em meu mundo para que o fim de meus tempos chegasse através dela? Ele agora que está a voltar em Daniel. 4 animais em Daniel. Está vendo? Está a falar dos 4. Não é você dos 4 animais. Entende? O simbolismo dos 4 animais dos impérios do que de Daniel. Depois vem 38, 39, já li 39, através deles. 40, o quarto veio e superou todos os animais que já existiam e governou o mundo com grande tremor e toda a extensão da terra, opressão e servo. Ele viveu na terra por muito tempo com engano e tu julgaste a terra, mas não com verdade. Pois afligiste os humildes. Agora vê que está com as acusações. Afligiste os humildes. Feriste os pacíficos. Odiaste os que falam a verdade. Amaste os mentirosos. Está a falar o império. Está a se referir ao império. Está a falar aqui no fim do império dos Estados Unidos que ele está a falar isso. Meus mentirosos. Destruíste as moradas dos que produziam fruto e derrubaste os muros daqueles que não te causavam mal. Tua insolência subiu ao Altíssimo e a tua arrogância ao Todo-Poderoso. O Altíssimo também olhou para seus tempos, e eis que estão achados e suas eras se cumpriram. Portanto, não apareça mais águia, nem tuas horríveis asas, nem tuas pequenas asas malignas, nem tuas cabeças cruéis, nem tuas garras prejudiciais, nem todo o teu corpo inútil, para que toda a terra possa ser refrescada e aliviada, e sendo liberta de tua violência, e para que ela possa esperar pelo julgamento e a misericórdia daquele que o criou. Amém? Então são essas palavras de fim, que você, ao leres aqui do versículo 37 até o 46, podes perceber o Eterno falando para o Império Santo, está lá a falar o que ele fazia. Neste livro, nesta minha narração que eu tenho, ela é ainda diferente, porque eu tenho uma amplificada, que é áudio, que quando você ouvir na amplificada, ele fala mais profundamente, vai falar e você vai conseguir notar que são realmente aquele falso julgamento e a preferência que o Império sempre teve com relação aos países do mundo, o que é que ele fez, como tratou as pessoas com insolência, tratou o desfavoritismo e trazendo guerras àqueles que não queriam nada. Então, o Eterno está aqui a fazer essa acusação. Então, esse é o fim do Império que nós hoje acabamos de falar. Então, os Estados Unidos vai, e aquilo que eu disse, né? Ele não irá, na interpretação, se depois lemos o 12,
ele vai dizer que ele vai ser derrubado, mas com muitas dores. Quer dizer que no final do império, no final do império ele vai desaparecer, mas desaparece com grandes dores. Deixa lá ler, então vou ler que é o 2 Esdras 12, versículo 26. Você viu a grande cabeça desaparecer, isso significa que um deles morrerá em sua cama e ainda com dor. Está falando da cabeça do meio, que é os Estados Unidos. Morrerá em sua cama ainda com dor. Então, qual é a interpretação que nós podemos dar? Estamos a dizer que alguém que morre na cama morre com grandes flagelos, né? Os flagelos da doença. Porque o Eterno está a falar como se estivesse a falar para uma pessoa, mas está a falar para um reino. Então, dizer que ele morre com grandes dores. Os Estados Unidos não vai ceder a liderança do império de mão beijada. Ele vai fazer, acredito que vai fazer guerra. E é isso que está aqui mais ou menos a dizer. E diz que depois as outras duas cabeças que restam serão devoradas pela espada. Por quê? Porque elas vão guerrear, um elimina um, depois o que está com ele, o que está a assistir aquela cabeça que elimina a outra, é eliminada pela cabeça que ela assistiu. Está entendendo? Quer dizer, em poucas palavras, dizer assim, os Estados Unidos cessa o seu reinado, vai ter que enfrentar estes dois reino bipolar, e acredito por meio de alguma confrontação ou guerra, os Estados Unidos vai abaixo, vai ser eliminado, ele vai ceder, ele já perdeu o poder, mas ele não vai ceder, assim tipo nunca entregar a chave. Então vai haver essa confrontação, ela é eliminada, então ele depois vai sucumbir, terminou o seu mandato, os dois vão seguir, depois no meio do reinado dos dois, surge uma contenda que um tem que eliminar o outro e um elimina o outro. Mas elimina o outro porque já então está associada às duas cabeças que controlam os donos do império, que já controlam desde o princípio. Vão eliminar um, ajudam essa cabeça a eliminar o outro. Então, depois de eliminar aquele, este mesmo que eliminou o outro também é eliminado pelas duas cabeças, porque são dois países, estamos a falar, são países. Esses dois países eliminam e esses dois países se tornam, então, o último poder, o último reinado, o último império da humanidade, que é o império mais pequeno, de mais confrontação, o império de menos tempo, mas é o império mais maligno que toda a humanidade já experimentou. Por isso Cristo fala que ai daqueles que nós, quer dizer, passamos aquele dia. Mas também diz que há uma benção daqueles que resistirem e tiverem no período deste império. Então, shalom, shalom, a paz do Senhor. Espero que deu para entender alguma coisa. Eu vou lançando isso porque estou vos preparando para quando eu lançar o estudo, que vocês possam participar e possam compreender melhor. Mas agora, esses tópicos que eu vou lançando são para que você despoleta-se para estudar, vai ler, vai procurar os livros, procura os livros apócrifos, lê, tem 1ª Esdras, 2ª Esdras dos apócrifos, tem o livro de Enoque, 1º e 2º, e tem o livro de Baruco, 1º e 2º também. Lê esses livros. Quando você ler esse livro, depois também poderás ler outro, poderá ler o livro de Jazer, livro de Melquisedeque, poderá ler, tem outros livros que você poderá ler para entender, porque você vai começar a entender, tua cabeça começa a abrir, para entender sobre esta Bíblia que nos foi dada, compilada e mutilada pelo a.k.a. Império Romano. Deus abençoe, shalom, a paz do Senhor, fique bem na graça de Deus, espero que possamos estar aqui nas próximas oportunidades e falamos um bocadinho sobre esta que é a grande matéria de estudo. Deus abençoe, bye bye.